Hoje a gente vai falar um pouco sobre Josué. Josué, porém, passou por muita situação difícil, mas ele passou por muitas lutas mesmo. Mas Deus sempre esteve com Josué. Amém? Amém. Eu não conheço a sua vida, não conheço o que você passa, não sei a tua vida lá fora. Como está a tua luta tão grande? Às vezes dá vontade de desistir, às vezes dá vontade de não querer mais lutar, mas eu quero falar uma coisa para você. Deus é contigo. Amém? Amém. Deus ele promete que Ele nunca nos deixará só, sempre está com cada um de nós. Então, para iniciar o curso desta noite, vamos ler a palavra de Deus, livro de Josué, verso 1 e 1. A gente vai ler um pouco sobre esse versículo e vamos entender algumas coisas importantes para a nossa vida hoje. Amém? Amém. Antes de ler, cadê a Bíblia? Josué, já, verso 1, versículo 1, é 1, tá? Diz assim: Deus fala com Josué e ensina. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, e este falou a Josué, filho de Nun, servidor Moisés, dizendo: Moisés, meu servo morto, vai agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, até que eu te dou com o filho de Israel. Todo lugar que pisar os vossos pés, vou tenho dado como eu prometi a Moisés. Ninguém te poderá resistir. É o 5, tá? Todos os vossos dias da terra. Como foi com Moisés, assim será contigo. Não te deixarei e nem te desampararei. Ser forte e corajoso, porque tu farás deste povo herdar a terra que jurarei, prometi aos teus pais. Amém? Amém. Irmão, Deus me falou para Josué, depois da morte de Moisés, que ele ia para o deserto, e Moisés, porém, ele morreu. Mas Deus continuou dando a ordem a Josué para ele ir, mandar o povo adiante, não desistir, persistir na luta. Nós sabemos que cada um tem uma luta diferente, mas Deus prometeu a Josué e disse que ele estaria com ele. Tem que ser forte e corajoso. Às vezes, a dificuldade vem para a gente e a gente, porém, não tem força, fica fraco, não fica forte, fica do tipo, não tem mais força para lutar. Quer desistir, quer chutar o balde, mas não desista, porque Deus é contigo. Amém. Seja forte e corajoso. Lute pelo teu objetivo. Coloque na mão do Senhor Jesus, que Ele é contigo. Sabe? Muitas das vezes é uma enfermidade, é algo que nos atrapalha na nossa vida espiritual, é algo que nos tira da presença do nosso Deus. Vem dificuldade de várias formas. Mas eu digo uma coisa para cada um de nós. Quando as lutas vêm, é para a gente fortalecer mais a nossa vida espiritual com Deus. E a gente, quando luta, a gente se aproxima mais de Cristo e Deus te dá vitória. Amém. Ninguém vence uma luta sozinho. Enquanto eu estou numa luta sozinho, a luta vem mais forte. Mas quando a gente colocar Cristo na frente, a gente vence. Não é nós vencemos, mas Cristo vence por cada um de nós. Amém?
Mas ele diz: ser forte e corajoso. Lute, persista, não desista, que Cristo é com você. Amém. Continuando a falar de Josué, Deus fala para Josué: não te mandei eu ser forte e corajoso? Não temas, não te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Em meio à dificuldade, a gente não pode ter medo, e sim confiança no nosso Deus, que Ele está sempre com cada um de nós. Em meio às lutas, Senhor, eu quero estar contigo, mas eu não consigo, porque essa luta me atrapalha. Essa luta me tira da tua presença. Mas Deus diz: ei, eu estou contigo. Não te espante. A gente passa por lutas tão difíceis às vezes, que a gente até fica com o juízo meio agoniado. A gente não sabe mais o que pensar. Mas Deus sempre tem uma resposta para cada um de nós. E a resposta é quando a gente confia no Senhor, Ele manda uma resposta que você se alegra de uma hora para outra. Aquela tristeza vai embora. Amém. Sabe por quê? Porque Deus ele alegra o nosso coração. Deus ele quer que ninguém viva triste e nem cheio de problema. Mas nossos problemas, quando são colocados na mão de Jesus, a gente tem que esquecer e Ele resolve por cada um de nós. Amém. O que significa ser forte? É confiar no Senhor como uma verdadeira fonte de força. Então isso é interessante. E eu analisando esse daí no livro da Eloá, descobri isso, O que significa ser forte. A gente fala de ser forte, a gente não entende o que é ser forte. A gente pensa que é forte a gente ter em nós mesmos uma confiança, uma certeza. Mas Ele mostra para cada um de nós que ser forte é confiar no nosso Deus. Não importa o que você passa, mas a nossa confiança tem que estar em Deus, alicerçada na palavra do nosso Deus. Então você vai ser forte quando você se alimentar da palavra de Deus. E então a confiança em Deus vem para cada um de nós. Eu digo para vocês, muitas das vezes a gente tem vontade de desistir, a luta vem, mas a gente não pode desistir, porque Deus está tão perto de voltar. E desistir é para os fracos, aquelas pessoas que não lêem a palavra, não se alimentam da palavra, então desiste. Mas nós que buscamos a Deus na palavra, buscamos o Espírito de Deus na palavra, tudo isso fortalece a nossa vida espiritual e Ele dá força para cada um de nós. Sem Jesus, a gente jamais vence qualquer batalha, mas com Jesus nós somos mais que vencedores, porque Ele está com cada um de nós. Amém. Da mesma forma que Deus falou com Josué, também nos fala hoje. Deus é onisciente e onipotente. Ele tem resposta para tudo. Ele é a força que precisamos para enfrentar qualquer desafio diante de nós. Deus estava com Josué e está conosco também hoje. Amém? Então, tudo que você passa em dificuldade, Deus sempre está com você. Sempre está comigo também. Então, que a gente possa confiar em Deus plenamente, colocar a nossa ansiedade, o nosso desejo, e Ele vai resolver para a gente.
A gente tem que ter confiança em Deus. Porque se a gente não confiar em Deus, a gente morre lutando e não vence. Às vezes não é tão difícil para a gente tomar decisão. A gente quer ficar sofrendo numa luta e para nós é muito difícil de conseguir resolver. Mas eu digo para você uma coisa: toma a melhor decisão, entrega o teu problema na mão de Jesus, que Ele vai vencer por cada um de nós. Amém. Eu estou com o coração apertado, seja o que for que nos atrapalhe, tudo isso são lutas, desafios que nós temos que enfrentar. Mas Deus sempre nos dá sabedoria para chegar até Ele e pedir em nome dEle uma vez especial, que Ele venha tirar de nós as tribulações, dificuldades, problemas de nossa vida. E Ele tira. Sabe por que Ele tira, irmão? Porque Ele quer que uma pessoa feliz. Ele quer que a gente venha para a igreja um problema, mas saia da igreja sem esse problema. Colocar na mão de Jesus e Ele vai te dar a vitória. Amém. Então, tudo isso nos mostra que o desafio da nossa vida a gente passa, não é porque a gente não tenha fé. A dificuldade vem, não é porque a gente não tenha que enfrentar ela, mas é porque a gente precisa crescer espiritualmente. A gente precisa ser forte, determinado, confiantemente em Cristo. Porque sem Cristo, irmãos, a gente não vence. E tudo isso acontece para a nossa vida, é para dizer assim: eu tenho um Deus que tudo pode em minha vida. Eu tenho um Deus que me tira de qualquer situação, irmão, que às vezes para mim é impossível. Mas Deus, Ele vai e envia pessoas para te ajudar. Você não sabe que você está aqui hoje porque alguém ora por você. Alguém tem orado pela tua família. Assim como Deus tem preocupação com cada um de nós, o amor por nós, também Ele coloca o certo dele na casa dele, para que venha dar força para os irmãos, para que a união, a força, venha a estar com cada um de nós. Porque o Espírito Santo de Deus, irmão, Ele trabalha a nossa vida. E Ele diz assim: olha, não te preocupa com o que tu estás vivendo hoje. Tu está tribulado, teu coração está chorando por dentro. Sabe quando você passa uma luta e você fica sorrindo por fora, mas o coração fica chorando por dentro, sangrando? Às vezes passa por essa dificuldade. Às vezes estamos tão apertados, tão tribulados de dificuldade, de problemas. Mas Deus está sempre ali, falando no teu ouvido: não te preocupa, meu filho, não te preocupa, só foca os teus olhos em mim, foca a tua fé em Jesus Cristo. Diga para Ele o teu problema, converse com Ele, entra no teu quarto e ore em segredo. Eu não sou surdo, eu tenho tudo para que não te ouça. Sabe? Assim como ele teve com Josué, incentivando Josué a ser forte e corajoso, da mesma forma também ele incentiva eu e você nesta noite. Viva na palavra, busque a palavra do Senhor na tua vida, confia no teu Senhor, confia no teu Deus e o mais Ele fará. Nosso Deus, irmãos, Ele não dorme, Ele nos sente aqui presente, Ele sabe todas as coisas, sabe como está a tua vida, como está a nossa vida. Ele sabe onde você tem o desejo de mudar, e Ele tem o poder de transformar a tua vida se você quiser. Ele é um Deus que tudo pode. Sem Ele,
Deus continua sendo Deus. Sempre de braços abertos a te esperar, a me esperar. Porque Ele sabe que no mundo a gente teria as aflições, teria problemas, dificuldades. Mas Ele diz assim, terá um bom ânimo que eu venci. Você também vencerá. Não desista do caminho do Senhor. Persista. Hoje alguns irmãos estão na igreja, não sei o que estão passando, mas Deus sabe. Ele também está lá. Ele está aqui. E Ele tem um desejo nesta noite de mudar a tua vida. Não se preocupe com o teu problema nesta noite, mas se preocupe em entregar na mão de Jesus. Confia nele. Peça para Ele uma bênção especial para Ele jogar por terra os teus problemas. E Ele vai resolver. Porque é o nosso Deus de amor. É um Deus que tudo pode. Só precisa que eu e você confie na sua palavra. Amém. Seja forte e corajoso. Não desista, persista, lute. E você vai ter uma vitória em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe nesta noite. Em nome de Jesus. A igreja diz? Amém. Amém, Jesus. Agora a gente vai louvar a Deus cantando o hino. Eu quero que toda a igreja cante comigo o hino. Santo eterno Deus, obrigado, meu Deus, porque o Senhor, a tua palavra diz, seja forte e corajoso. Senhor, dá a cada um de nós a coragem para nós vencermos junto, Pai, as tribulações, para que cada um tenha um problema diferente, mas o nosso Deus é o único, é o Todo-Poderoso, que vê todas as coisas, vê tudo, sabe de tudo. E nós vencemos quando colocamos tudo nas tuas mãos, porque o Senhor é o Deus que manda a resposta para os seus filhos. Amém. Senhor, obrigado, Pai, porque o Senhor nos escolheu, Pai, para nos salvar, para nos escolher para que cada um venha vencer sua dificuldade. Meu Deus, nos ensina a confiar em Ti. Nos ensina a crer na Tua palavra. Porque, Pai, nós cremos no Pai amado. Nós venceremos em Cristo Jesus. Amém. Seja com cada um de nós, nos ajude, nos dê uma boa noite. É o que eu te peço, por amor de Jesus. E a igreja diz? Amém. Amém, Senhor. Deus é louvado. Em nome de Jesus. Amém.